Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo pertencente à série de vídeos instrucionais oferecidos pela Associação dos Estudantes Angolanos na Turquia. Esta aula tem como tópico Introdução à Programação no MATLAB. Deixa-me definir o que é um programa informático. Um programa de computador ou um programa informático é uma coleção de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador. Por exemplo, nós podemos instruir o nosso computador a calcular a média entre dois números quaisquer. Estes dois números devem ser especificados pelo utilizador e o programa vai calcular a média dos números. E no final de todas as nossas aulas nós seremos capacitados a criar programas muito mais complexos do que esse que eu mencionei como exemplo. A esta altura eu presumo que esteja familiarizado com o ambiente de trabalho do MATLAB. Este aqui é o Command Window e, como sabem, não é aconselhável que se escrevam códigos no Command Window. Nós devemos abrir um novo ficheiro M e este ícone aqui permite-nos fazer isso. Vamos então abrir ou criar um novo ficheiro M ou M-File. Aqui está o nosso ficheiro M e aqui os nossos códigos serão inseridos. Um dos elementos muito importantes de qualquer programa são os comentários. Os comentários permitem que o utilizador ou qualquer outra pessoa receba uma informação da função dos nossos códigos. Se o programador desenvolver um código muito complexo, o programador pode especificar a função daquele código, daquela linha com um comentário. Os comentários são inseridos usando o símbolo de percentagem. O símbolo de percentagem foi inserido e agora nós podemos escrever qualquer coisa, por exemplo, primeira aula de programação. Isto não é um código, é apenas uma frase informativa. O MATLAB não vai executar nada, isso é apenas uma informação. Agora sim, podemos passar para a aula propriamente dita. Um programa deve permitir que haja comunicação entre o utilizador e o computador. Deve haver uma espécie de leitura e escrita. E para que haja tal comunicação entre o utilizador e o computador, nós devemos usar certos comandos, e os comandos são input, vou meter isso como comentário, uso o símbolo de percentagem, comandos de comunicação. Os comandos de comunicação são o comando input. O comando input é de leitura. O comando display, disp é um comando de escrita. E o comando fprintf, que também é um comando de escrita. Com estes comandos, nós podemos estabelecer uma espécie de comunicação entre o utilizador e o computador. Vamos então, eu acho que a melhor maneira de se entender a função de cada um desses comandos é usando um exemplo. Vamos começar com um exemplo onde se queira calcular, onde se queira obter a média entre dois números quaisquer. Vou escrever aqui cálculo da média entre dois números quaisquer. Obviamente, para se criar um programa do género, nós vamos precisar de certas variáveis.
vamos precisar, por exemplo, da variável que armazena os números, dos quais a média se quer obter a média. Vamos dizer, precisamos de variáveis. Essas variáveis podem ser x, que é a variável que vai guardar o primeiro número, variável y, que vai guardar o segundo número, e a outra variável, a terceira variável, a média. A média. Nós precisamos de 3 variáveis. A média vai variar, a média é função de x e de y. X e y dependem da escolha do utilizador. Ok, como eu disse anteriormente, nós devemos obter o valor de x e y a partir do teclado. O computador deve ler o valor de x e y a partir do teclado. E para o computador fazer leitura ao computador, nós devemos usar o comando input. Então, x igual, eu acho que não devo usar a expressão igual, para falar a verdade, é x toma o valor de, vou escrever o comando input, que está a utilização do comando input, porque o valor de x tem de ser lido a partir do teclado. Input, parênteses, vírgulas altas. Como vocês podem ver, o MATLAB dá-nos uma ajudazinha aqui, dizendo que o comando input tem a seguinte estrutura: input, parênteses, vírgulas altas, e a frase deve estar dentro das vírgulas altas. Aqui dentro nós podemos escrever qualquer coisa. A instrução que vamos dar ao utilizador, por exemplo, é insira ou introduza primeiro número, 2 pontos, vamos dar um espaço, fechamos. Como sabem, devemos terminar os códigos em ponto e vírgula no MATLAB. Introduza o primeiro número. Quando o utilizador introduzir o primeiro número, o MATLAB vai guardar o número na variável x. Vamos executar esse pequeno código para vermos o que é que o MATLAB faz, e é usando este ícone que nos permite fazer a execução dos códigos. Aqui está, o MATLAB pede introduza o primeiro número, e quando deixa-me introduzir 3, quer dizer que a variável x passa a ter o valor 3. Por exemplo, se eu escrever x, o MATLAB diz que x tem o valor 3. Deixa-me limpar o comando window usando o comando clc e vou regressar agora ao ficheiro M. Então, nós devemos também obter o valor de y, ou seja, o computador tem de ler o valor de y a partir do teclado. Vamos usar a mesma estrutura. Y toma o valor de input, parênteses, vírgulas altas, introduza o segundo valor. Fechamos parênteses. Pronto. Agora o MATLAB, ou o nosso programa, já tem os 2 números. O programa deve fazer alguma coisa com os 2 números. O programa deve calcular a média dos 2 números. Então vamos definir a terceira variável, que é média, e a média toma o valor da soma entre os 2 números, soma entre x e y, dividida por 2, ponto e vírgula. A média é calculada desta fórmula, e agora o programa deve expor o valor da média no ecrã. É a parte da escrita, e para fazermos isso devemos usar o comando
display ou o comando fprintf. Vamos usar numa primeira fase o comando display. Então dizemos disp, ponto e vírgula, abrir parênteses, e o MATLAB dá-nos uma ajuda, disp, e entre parênteses devemos colocar o nome da matriz. Bem, a nossa matriz nesse caso será uma matriz de dimensão 1 por 1, porque terá apenas um elemento, e o elemento é uma frase. Como sabem, isso é possível fazermos isso no MATLAB. O MATLAB pode construir matrizes só de frases ou matrizes só de números. Então abrimos parênteses para especificar que é um texto. Vamos dizer a média entre os números é, dois pontos, fechamos parênteses, a matriz 1 por 1, que é a matriz composta por texto, foi introduzida. Precisamos de fazer, de expor o valor, não só a frase, mas também o valor. Vamos usar outra matriz, e essa matriz é uma média, é uma matriz 1 por 1 também, tem apenas um único elemento e tem o nome média. Mas como podem ver, não há necessidade de pormos vírgulas altas, porque não se trata de um texto. Agora sim, vamos executar esses códigos e ver o que é que o MATLAB faz. Introduza o primeiro número, vamos dizer 4. O MATLAB pede o segundo número, introduza o segundo número, 5. E aqui está o resultado final. A média entre os números é 4,5. Bem, para muita gente, ou se calhar é preferível que o valor da média esteja próximo ou logo na frente da frase a média entre os números é.